A graça e a paz do Senhor aos irmãos. Amém. Primeira epístola de João 4, versículo 17. Diz assim o texto: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja hoje o tema: a geração que cresceu na atmosfera dos milagres. A geração que cresceu na atmosfera dos milagres. Nós sabemos que no passado, depois do tempo de Abraão, depois do tempo de Jacó, o povo vai para o Egito fugindo da seca e lá permanece por 430 anos. E ali o povo assimilou a cultura egípcia, a cultura pagã, uma cultura que escravizava as pessoas, que tirava a visão da deidade, que tirava o vislumbre da adoração de um único Deus. Deus havia chamado Abraão para instituir o monoteísmo em Israel, através dos hebreus, que depois de Jacó, dos seus 12 filhos, cada um representava uma tribo. Essas 12 tribos vieram futuramente a instalar a nação de Israel. E quando Moisés resgata o povo do Egito, aquela geração começou a experimentar grandes e extraordinários milagres. Foi um momento nunca visto até então. Ainda quando o povo estava no Egito, vieram as 10 pragas, cada praga punindo um tipo de Deus. Na última praga seria a morte dos primogênitos. E a Bíblia diz que a família dos hebreus foi protegida. Havia sangue nas portas, nos umbrais das portas. E todas aquelas famílias que estavam ali em suas casas foram protegidos pelo sangue. Quando o devorador veio, não atingiu os hebreus. Abraão tivera firmado uma aliança com esse povo para que aquele povo fosse pai de multidões. E ali Deus começa a desenhar um projeto para a nação de Israel. Até então eram o povo hebreu. Então aquela nova geração não conheceu limites. Aquela nova geração viu a rocha abrir e a água sair. Aquela geração viu o mar vermelho se abrir e eles passaram a pé enxuto. Aquela geração viu o exército de Faraó tentando alcançar o povo e morrendo todos afogados no mar. Depois da travessia, Miriam, irmã de Moisés, celebra a festa, celebra cantando, celebra adorando, celebra dançando ao Senhor, cultuando, adorando o Deus poderoso. E aquele povo continua pelo deserto. Mas alguns não gostaram das experiências, porque começou a faltar água, não havia provisão de água suficiente para eles, não havia os pepinos do Egito, as carnes, os melões, as cebolas. Aquele povo estava acostumado a uma boa alimentação, agora tinha que depender de Deus todos os dias.
Amados, é isso que o mundo não sabe fazer, é depender de Deus. Então lá fora, cada um trabalha buscando o seu interesse, buscando a sua zona de conforto, buscando comprar a sua casa, buscando comprar o seu carro, mas dificilmente o mundo depende de Deus. Então nós que conhecemos a palavra, abrimos o nosso entendimento e em tudo que fazemos, vemos a provisão de Deus. Quando nós nos convertemos, nós vimos milagres. Então essa geração nossa, agora a última geração, essa que precede a volta de Jesus, é uma geração privilegiada. Nós também vamos ver da agora para frente sinais, maravilhas, coisas extraordinárias, coisas estupendas acontecendo no nosso meio. Então quando o povo saiu do mundo, o Egito representa o mundo, e foi para o deserto, experimentou os sinais todos os dias. Todo dia havia uma nuvem sobre o povo protegendo para não ser queimado do sol. O sol lá naquela região é muito quente. À noite tinha uma coluna de fogo trazendo luz, iluminando o caminho para o povo. E esta geração agora, a nossa geração, a última geração, começou em 1948, quando Israel tornou-se nação. Então essa geração ainda está viva. Esta é a última, uma das últimas, ou a última, se não for a última. Estamos chegando no final dos tempos. Estamos no tempo onde a igreja será diferente. A Bíblia fala dos sinais que precedem a vinda de Cristo. E aqui, quando Deus puniu o Egito, o povo de Deus não foi punido. Então quando começaram os terremotos, os maremotos, as guerras, a igreja do Senhor será protegida, será guardada, da mesma forma que o povo hebreu foi guardado e protegido, a igreja do Senhor também será protegida. Amém? Nós não temos que temer. Eu não sei a forma, o processo, o método de Deus proteger a igreja. Eu só sei que nós seremos guardados, protegidos e livres de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, das guerras, da destruição, dos terremotos. Lá na Ásia aconteceu o tsunami, no dia 25 de dezembro, os pastores foram ao prefeito daquela cidade e pediram autorização para fazer a festa natalina lá na praia. Mas como os cristãos são minoria, eles não deixaram. E eles subiram ao monte para orar e para celebrar o Natal. E o tsunami veio e dizimou aquela região toda. Aquele tsunami atingiu 10 países na costa marítima. E o povo que estava celebrando o Natal ficou livre. Então Deus tem a sua forma de livrar o seu povo. Amados, quando estava prestes a acontecer o tsunami, os elefantes, os animais correram todos fugiram daquela região, menos os homens. Parece que até os animais têm uma sensibilidade maior do que o homem sem Deus. Então a glória de Deus está vindo sobre nós. Lá em Isaías 60, fala desta glória. Alguns acham que esta glória é para o milênio. Aqui diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Alguns creem que esse texto é para o milênio, mas outros não. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Verso 4: levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá,
e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Amém? Então Deus tem tudo isso para a última geração. Nós precisamos preparar e crer que algo extraordinário está vindo. Você não sentirá falta de nada. Todas as suas necessidades serão supridas. A Bíblia diz: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Como é a vontade de Deus no céu? No céu não tem enfermidade, não tem lutas, não tem tristeza, não tem lágrimas. Então, Jesus ensinou nós a orarmos ao Pai, e que a vontade de cima seja estabelecida embaixo. Então lá não tem nenhum tipo de dor e sofrimento e angústia e conflito. Então vamos trazer a vontade do Senhor. Jesus nos ensinou a orar, chamando essa vontade de Deus para nós. Então a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Então tudo isso vem à nossa disposição para a última geração. Quem crê, diga glória a Deus. Então a glória do Senhor está vindo resplandente, está vindo maravilhosa. Vem uma nuvem geral sobre a igreja do Senhor, sobre a face da terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a terra. Ele já cumpriu no Pentecostes, mas virão doses de derramamento do Espírito Santo extraordinária sobre a igreja. Veremos o povo falando em línguas, veremos o povo profetizar, veremos os sinais, veremos algo extraordinário acontecer na igreja nesta última geração. Aleluia! Então fomos plantados junto a ribeiros de águas, como está lá no Salmo 1. A igreja está plantada no lugar certo, junto ao ribeiro. Fala da provisão na palavra. Estamos vivendo neste momento de sermos estabelecidos junto a ribeiros de água. E aqui fala no Salmo 1 que tudo que nós fizermos prosperará. Então a igreja a ser arrebatada é uma igreja próspera, é uma igreja laboriosa, é uma igreja que realmente entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Amados, chegou um tempo na vida de Salomão que tudo que ele precisava ele tinha, tudo. Só que ele não soube usar o que ele recebeu de Deus. Abra aí, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 2. Vamos ver alguma coisa acerca do rei Salomão. Salomão era filho de Davi, viveu aproximadamente no ano 900 antes de Cristo. Então aí a partir do verso 8, nós vemos as conquistas de Salomão, a vaidade das possessões. Eclesiastes 2, a partir do verso 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então Salomão tinha aproximadamente 18 anos, e ele foi colocado como rei de Israel, por seu pai Davi. E ele teve um sonho durante a noite, e Deus falou com ele. E Salomão teve uma atitude tão humilde, que ele conseguiu tocar no coração de Deus. O que aconteceu?
Deus falou para ele: pede o que você quiser, eu vou te dar. Ele não pediu a morte dos inimigos, não pediu riquezas, não pediu glória, ele pediu sabedoria a Deus para conduzir os hebreus naquele reinado, no seu período de 40 anos de reinado. E Deus gostou tanto da oração de Salomão e disse para ele: olha, até o que você não me pediu, eu vou te dar. Amém? Então eu digo para você esta palavra hoje também: até aquilo que você não pediu, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te coroar, Deus vai acumular a sua vida, a sua família de bênçãos. Então, quando você coloca fé na sua vida, você não faz nada, mas quando você coloca a sua fé nele, ele faz tudo por você. Então vamos redirecionar a nossa fé para Jesus, o consumador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, ele que conhece o nosso coração. E o desejo de Jesus é abençoar a igreja. E às vezes nós andamos como mendigos, incrédulos, não acreditando. Diga para você mesmo: eu creio que eu vou sair desse cativeiro, vou sair dessa situação financeira, vou sair desse estado que eu estou, porque eu sou filho do rei. Está escrito na palavra que eu comerei o melhor desta terra, e eu vou comer. Amém? A não ser que você não queira, mas Deus tem toda a provisão que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de nada. Então tudo que você precisa, Deus vai te dar, Deus vai te conceder. Não estou falando aqui da teologia da prosperidade, não, estou falando naquilo que a Bíblia garante para a sua igreja, porque somos aliançados, e quem está na aliança está protegido. E aqui no texto que nós lemos em 1 João 4,17, fala: assim como Jesus é, nós somos. Ele é forte, nós somos. Ele é alegre, nós somos. Ele é poderoso, nele nós somos poderosos. Ele tem o corpo glorificado, ainda não temos, mas nós já estamos caminhando para ser totalmente igual a Ele. E quando Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai, ele disse: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não me têm conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é a manifestação do Pai, é a glória do Pai, é a glória de Deus agora presente na igreja. E nós temos ainda o Consolador, o Espírito Santo, habitando em nós, nos limpando, como a água lava os recipientes. A palavra lava também o nosso coração, porque ela simboliza a água. Onde esta palavra chega, ela muda tudo. Lá no Salmo 119, versículo 73, fala assim: as suas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que eu guarde os teus mandamentos. Aí eu fui olhar a palavra afeiçoar no dicionário, que coisa tremenda. É como um imã, é como algo magnético que nos atrai a Ele. Então nós somos atraídos a Deus. Então Deus nos ama tanto que somos levados, como magnetismo, puxados, levados. E às vezes nós não percebemos esse magnetismo na palavra. Então lá diz: as suas mãos me fizeram. No Salmo fala que Deus entreteceu-nos no ventre da nossa mãe. Lá em Jó fala que nós fomos plasmados. Plasmados é feito, fomos feito. Somos feitura de Deus no Novo Testamento. Somos lapidados por Deus, somos a melhor criação de Deus para expressar a glória de Deus aqui na terra. Aleluia! Eu estou tendo esse entendimento esses dias. Isso está queimando o meu coração, porque eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará para dar prosperidade da mesma forma que deu a Jó. A Bíblia diz que Jó teve o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. Deus o coroou com muitas riquezas, com muitas bênçãos, com mais filhos. E tudo que ele precisava, Deus deu para ele. Então, queridos, nós como cristãos,
Deus quer nos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Pense agora aí uma área na sua vida que você está precisando de algo. Na área financeira, na saúde, na escola, na faculdade, no trabalho. Você precisa de novas portas se abrindo em direção a você. Então aquela geração passou pelo deserto, o sapato crescia no pé, a roupa não envelhecia, não existia nenhuma fábrica de confecção lá, mas Deus guardou. Pense bem a sandália das crianças, o pé ia crescendo e a sandália ia crescendo. Então o milagre era diário, todo dia tinha milagre. Não tinha velho, doente, não tinha aleijado, não tinha nada. Então foi uma geração que experimentou os milagres, experimentaram os milagres todos os dias. Foram visitados por Deus todo dia Deus aparecia a Moisés e falava com ele, dava direção para o povo. E hoje Deus está levantando homens de Deus, mulheres, pastores, líderes de excelência, que Deus fala com ele todo dia. Deus queima o coração dele todo dia. É assim que Deus age, amados. Quando o povo chegou no Jordão, tinha que atravessar o Jordão, Moisés mandou 12 espias, e infelizmente 10 daqueles espias não acreditaram na promessa de Deus e voltaram para o deserto, e ficaram lá mais 38 anos. Depois que retornaram, essa nova geração já estava crendo. Por quê? Viu tantos sinais, viu a provisão de Deus, viu a carne através das codornizes, viu o maná descendo do céu todo dia experimentava o milagre. Cada refeição o povo estava experimentando o milagre. Já pensou, irmãos, toda vez que você pegar lá o garfo para comer a sua comida, todo dia que você vai almoçar ou jantar ou tomar um lanche, a provisão de Deus está na sua mesa, Deus está com você te suprindo. Todo dia que você levanta respirando, com corpo saudável, é um milagre. A epidemia está aí fora, né? As atrocidades, a violência, as drogas, os acidentes, os assassinatos estão lá fora, mas você está guardado, protegido com o sangue do Cordeiro. Mal nenhum te toca, mal nenhum te alcança, porque você está debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. Amém? Então, os hebreus passaram o sangue na porta, aí veio o devorador, não matou nenhum, porque estavam protegidos. E é isso que o sangue faz hoje. Você está protegido com o sangue do Cordeiro. Talvez a prosperidade que você espera não chegou ainda, mas tenha paciência. Talvez o tipo de prosperidade que Deus tem para você não é financeira, mas tem paciência. Você vai crescer na sua profissão, no seu chamado, na sua função, naquilo que Deus preparou para você. Você vai chegar lá, em nome de Jesus. Então, depois do Jordão, havia a terra que mana leite e mel. Mas eles tinham que atravessar o rio Jordão e tinham que vencer o primeiro inimigo, que era o povo cananeu, residente em Jericó. Até antigamente tinha uma música sobre Josué: vem com Josué lutar em Jericó. Então, Josué e Calebe eram os remanescentes daquela geração. A Bíblia diz que os outros, pela incredulidade, morreram no deserto. E a nova geração veio. E quando Moisés morre, Deus apresenta para Josué e fala para ele o seguinte: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora meu negócio é com você. Dispõe-te. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé eu vou te dar. Onde você colocar a sua mão você vai prosperar. Josué não teve medo, reuniu o povo. Lá em Josué 3:5 fala: santificai-vos para amanhã, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós.
Josué, lá no capítulo 24, ele fala: olha, vocês escolhem a quem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E o carcereiro também diz para Paulo, lá no Novo Testamento: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então a graça vem lá do Velho Testamento, Jesus vem lá do Velho Testamento, lá da criação, antes da fundação do mundo, já implementando um plano redentivo para a humanidade. Você e eu estamos incluídos neste plano, somos portadores da graça de Deus, somos pessoas prontas para adorar a Deus em espírito e em verdade. Estamos esperando um grande avivamento. A Bíblia fala que nos dias de Elias, ele estava no Monte Sinai, e veio um grande terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio grandes chuvas, Deus não estava na chuva. Veio um vendaval, Deus não estava no vendaval. E a Bíblia fala que depois de tudo isso, veio um cicio, ou um sussurro. A palavra cicio significa sussurro. Veio um sussurro suave, a voz de Deus falando com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E Deus dá uma tarefa, uma incumbência, para ele ungir o rei da Síria, ungir seu substituto Eliseu, dá um encargo para ele, e ele começa a cumprir aquilo que Deus determinou para ele. E às vezes, amados, nós queremos que Deus fale conosco na correria. Estamos atribulados, ansiosos, e Deus está falando para você: não ande ansioso de coisa alguma, antes sejam conhecidos diante dEle as nossas orações pela petição, pela súplica e com ação de graças. Lá em 1 Pedro 4,7 fala: lançai sobre Ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade. Deus quer que o nosso coração se acalme nesses dias, tenha paz em Deus. Como diz em inglês, to be calm, to be calm, to be calm. Seja calmo, take it easy, acalme-se. Então vamos acalmar o nosso coração, vamos sossegar o nosso coração. Deixa a tempestade lá fora e sossega o seu coração. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A Bíblia fala para a gente, para os cristãos, se esforçarem para alcançar o descanso. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está lá reinando, nós estamos com Ele. Quem está assentado está em descanso, posição de descanso, posição de sossego, sabendo que Ele já fez tudo por nós. Nós só temos que colocar a nossa fé nele, colocar a nossa fé em Jesus, e as coisas vão mudar. Eu creio, irmãos, eu creio que essa mudança vai atingir todos nós. Eu creio que algo diferente começa a acontecer na sua vida, porque a Bíblia fala que Gideão tinha um espírito diferente, e esse espírito diferente que estava em Gideão está em você, está em mim, está na igreja. Esse espírito te alegra, te leva a trabalhar, te leva a frutificar, te leva a vencer na vida, te leva a ganhar dinheiro, te leva a deixar você um pouco mais sábio, mais atento, mais disposto. É isso que o Espírito Santo faz. Quando os espias chegaram lá, ela os chamou, os protegeu, os guardou. Os soldados do rei vieram para achar os espias de Josué, iriam matá-los, mas ela os guardou. E ela disse assim: olha, todo mundo sabe que Deus abriu o Mar Vermelho, todo mundo sabe que o rei de Esbom, Seom, foi derrotado, todo mundo sabe que Og, rei de Bazã, foi derrotado. O povo está tremendo de medo. E às vezes, amados, nós temos medo do homem lá fora, medo dos demônios. É eles que têm medo de nós. Levanta para você ver, levanta contra a enfermidade, levanta contra a preguiça, levanta contra a mentira. Eles vão ter medo de nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. E depois de toda a batalha, Caleb, com 75 anos,
continuou jovem, continuou forte. Ele chegou no colega Josué e falou: olha, eu quero a minha possessão lá nas montanhas. Josué disse para ele: pode ir. Ele preparou o seu exército, foi lá e dizimou os inimigos e estabeleceu a sua tribo lá nas montanhas. Como um soldado de 30 anos, já com 75 anos, tudo continuou novo dentro dele. Isso é para você, irmão Ezequiel. Então Deus vai te renovar até você cumprir o seu propósito. Mas Ezequiel tem plano de evangelizar, de formar uma geração, de conquistar discípulos, de fazer um trabalho de excelência. Ele quer vender lá o comércio dele, para que ele se dedique inteiramente a Deus e a sua obra. Então, amados, Deus lançou uma expectativa muito grande nessa geração, porque essa geração, creio eu, que é muito parecida com a geração que estava no deserto, que saiu do Egito. E é interessante que Raabe ouviu o povo falar da vitória do povo de Deus. Toda a terra estava tremendo, com medo do povo de Deus. Onde o pecado reina, a graça superabunda. Raabe e toda a sua família foram alcançados. A Bíblia diz que Raabe casou com Salmão. Salmão era o filho de um líder das tribos de Israel, da tribo de Judá. E ele foi o tataraneto de Davi. Sabe quem? Salmão e Boaz gerou? Alguém sabe? Olha aí na genealogia e me ajude. A gente vê, tem um antes, Obed, né? Foi Obed. Depois veio Jessé, depois Davi. Lembrei. Então, Raabe, uma mulher de outra etnia, uma estrangeira, da família de prostitutas. O que Deus fez com aquela família? Amados, não importa o que você fez, o que você foi no passado, Deus quer fazer a mesma coisa com você. Deus quer te restaurar, quer te honrar novamente, quer que você se assente no lugar de destaque, quer que você reine, quer que você alcance os seus objetivos. A promessa é para você e sua casa. Na casa que tinha o sangue, ninguém morreu. Hoje, nas nossas casas, tem o sangue de Deus, de Cristo, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Na velha aliança, o sangue de Abel clamava por vingança, porque a vida está no sangue. Mas na nova aliança, o sangue de Jesus clama por misericórdia, clama por perdão, clama por cura e clama por proteção. Nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue já foi passado na sua testa até os pés. O diabo não pode te tocar mais. Quando o diabo olha para você tentando arquitetar alguma coisa, algum mal, ele vê Jesus. Você é impenetrável. Uma vez, uma pessoa estava orando e ele estava com muita dificuldade. E ele foi atacado na estrada por pessoas. E quando um grupo de ladrão chegou para roubá-lo, saqueá-lo, eles chegaram perto dele e ele só falou assim: Deus, me ajuda. E aqueles ladrões correram para trás. Aí lá na frente, um daqueles ladrões se converteram e conheceu o pregador falando. Aí o pregador falou para ele assim: por que vocês fugiram naquele dia? Eu estava sozinho. Ele disse assim: sozinho não,
Tinha um monte de gente vestido de branco ao seu lado, atrás de você, na frente. Nós, corremos. Então Deus tem os seus soldados para nos proteger, tem a sua igreja, tem o seu exército à nossa disposição. Em Êxodo 12:13, fala assim: não haverá entre vós praga de mortandade. Então essa praga, essa epidemia, essa pandemia está assolando o mundo, mas a igreja deve prevalecer. Na nossa igreja não morreu nenhuma pessoa, com Covid. Amém? Nenhuma pessoa. Porque Deus nos guarda. Isso é um sinal, amados, de que Deus está conosco. Até os idosos já estão voltando. O Altino não veio hoje, mas eu liguei para algumas irmãs. Elas não quiseram vir, estão ainda um pouco amedrontadas. Mas vão no supermercado, vão na farmácia, a gente vê elas pela rua. Uai, na igreja não pode, mas no supermercado pode. Visitar a família pode. Liguei para uma, estou viajando. Uai, que negócio é esse? É igual aquela história que o apóstolo Sinomar conta de uma mulher que fazia campanha. Já contei essa história umas 10 vezes aqui. A mulher fazia campanha. Fez a campanha para comprar o carro, comprou o carro. Foi muito fácil, foi muito bom. Fez a campanha para comprar a casa, comprou a casa. Ficou muito grata a Deus, deu oferta para a igreja, abençoou o povo. E fez uma campanha para comprar uma fazenda. Não é de ver que ela comprou a fazenda, foi para a fazenda e nunca mais voltou. Então o povo é assim, é ingrato. Muitas pessoas já passaram por aqui, amados, e adquiriram muitas riquezas. Teve uma pessoa aqui que disse assim: olha, eu estou vendendo uma fazenda e eu vou dar o dízimo. Até hoje não chegou. Então são muitas promessas financeiras, mas só quem é aliançado, amados, cumpre o propósito de Deus. A gente não vive em expectativa, a gente vive por fé, na aliança que Deus estabeleceu em nossas vidas. Então quando você chegar na sua casa hoje, pega um azeite, passa lá no umbral da sua porta e fala assim para o diabo: diabo, aqui você não entra. Enfermidade, aqui você não entra. Mentira, aqui você não entra. Amém? Então Salomão teve tudo que a alma dele desejou. Deus falou para ele: até o que você não pediu eu vou te dar. E o texto que nós lemos, vimos ali que acumulou ele de tudo que ele precisava e do que ele não precisava também. Só que ele não soube usar a riqueza que Deus lhe deu. A Bíblia diz que ele construiu altares para suas mulheres adorarem a Dagon e outros deuses daquela região. O coração de Salomão endureceu. E ele fala assim no verso 11, Eclesiastes 2: considerei todas as obras que fizeram minhas mãos, como também o trabalho que eu com lágrimas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Sabe por quê, amados? Faltou Jesus. Você pode fazer o que for, sem Jesus é vaidade e correr atrás do vento. Faltou aliança, faltou compromisso, faltou ele ter reverência como seu pai tinha. Seu pai era íntimo de Deus, ele começou com essa intimidade, Deus falou com ele, mas a Bíblia diz que Salomão deixou-se enveredar pelo caminho da idolatria. Uma vez, a pastora Valnice, a apóstola Valnice, ela tem um livro que ela traduziu, chamado O Trono Santo e a Glória de Deus.
Fala que o Sêneca, a pessoa que teve o sonho, que subiu lá no paraíso e viu tudo lá, viu Abraão, viu Davi, viu muitos irmãos do Velho Testamento, da Nova Aliança lá no céu, mas ele não viu Salomão. Não sei se Salomão foi salvo. Salomão não foi visto lá no céu. Talvez ele estaria em outras funções, né? Mas no livro conta que ele não foi visto lá no céu. Então Deus quer salvar toda a nossa casa. Nesses dias, amados, a história se repete. Faraó chegou em Moisés e disse: olha, podem ir os homens, as mulheres, mas as crianças ficam aqui. Aí o que acontece conosco? Queremos ir para a igreja, o filho não quer vir, a gente deixa, mas se você cuidar do seu filho agora, lá na frente, mesmo que ele se desvie, ele vai voltar, porque você fez um pacto, uma aliança com Deus, e não tem como eles fugirem. Eu falei para Deus, Deus, eu não criei filhos para o diabo. Fala isso para Deus. Não criei filhos para o diabo, eu criei filhos para adorar o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Meus filhos fazem parte da minha geração, geração que adora, geração que ora, geração que trabalha, geração que imprime, que implanta o reino de Deus. Nós somos essa geração. Ninguém da nossa família vai morrer no deserto, ninguém vai morrer sem a salvação. Vamos profetizar. E Moisés falou para ele: não, se as crianças não forem conosco, nós não vamos. Nós temos que levar tudo, a família, os animais, todo mundo para adorar. Vamos celebrar uma festa no deserto. Então cada família aqui, eu profetizo na sua vida hoje, toda a sua família se converterá ao Senhor. Não vai ficar ninguém para o diabo, para o mundo. Você é instrumento de Deus para ganhar um por um. Glória a Deus. Então, a Bíblia fala que os espias, quando falaram com Raabe, nós vamos colocar aqui um pano de cima e embaixo no prédio, na muralha, de cor escarlata. Escarlata. Sabe que cor é essa? Cor de sangue, vermelho. Então lá a família de Raabe já estava protegida com o sangue, que apontava para o sangue do Cordeiro. E toda a casa dela foi salva. E às vezes, nós olhamos para a história de Raabe e podemos dizer o seguinte: se ela, daquela família de prostitutas, mulher com muita dificuldade, ela era uma gentia, ela não tinha conhecimento de Deus, ouviu falar sobre Deus, e quando ela creu, a vida dela foi transformada. Amados, esse é o pequeno segredo que Deus deixou para nós: fé. Então quando você olhar para Deus, você vai ser iluminado, como está lá em Isaías 60. A glória de Deus virá sobre ti. Lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor, e luz para os seus caminhos. E nós lemos, eu recitei aqui o Salmo 119, 7:3. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, me moldou, me capacitou, me projetou, me limpou. O magnetismo de Deus me atraiu a Ele, para que eu aprendesse a tua palavra e guardasse os teus mandamentos. Para aprender a palavra e guardar os mandamentos. Então Deus nos moldou com esse objetivo: guardar a palavra, obedecer os mandamentos. Mas a atração é magnética, é uma atração forte. Nós fomos afeiçoados. A palavra afeiçoar também tem um significado bem interessante. Por exemplo, o Marcos Vinícius afeiçoou pela... Qual o nome dela? Bruna. Então esse é o sentido de afeiçoar também. Enamorar-se, gostar, caminhar junto, viver junto, amar.
Foi tudo isso que Deus fez quando Ele projetou a criação do homem. A Bíblia fala, amados, que aquelas pragas lá no Egito tinham como objetivo punir os deuses. E é interessante que nós tivemos aqui no Brasil a pandemia e veio uma praga de gafanhotos na Argentina, numa parte do sul, no Tocantins. Então isso na Bíblia se refere a exército de demônios, que o diabo está furioso, sabedor de que a igreja está próxima a ser arrebatada, ele vai intensificar o seu ataque. Mas quanto mais ele vier, mais protegidos estamos, mais amparados estamos, mais consolidados na palavra estamos. Estaremos verbalizando a palavra, declarando a palavra, e nada poderá nos atingir. Eles precisam provar a palavra de Deus. Mesmo que se desviem, retornarão à casa do Senhor. Então, nossos filhos, aqueles que já estiveram aqui, que já provaram a palavra de Deus, que já experimentaram o Espírito Santo, e que por um motivo ou outro se foi, vamos profetizar a restauração daqueles que se afastaram. Amém, queridos? Então o texto que nós lemos diz: assim como Ele é, nós somos. Pergunte agora para si mesmo: quem eu sou? Quem eu sou? Quem é você? Diga assim: filho de Deus. Nós não somos filhos do mundo, não estamos comprometidos com o mundo, com o sistema do mundo. Somos filhos de Deus e, como tais, estamos aqui para implementar a área de ação de Deus, alargar as tendas, abrir igrejas, preparar pessoas, salvar pessoas no nome de Jesus, fazer a obra social, crescer e multiplicar onde quer que estejamos, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Você é bom, você foi moldado por Deus com um objetivo. Não deixe o diabo falar que você não consegue, que você não presta, que você não é capaz. Isso é mentira, é relatório negativo. O relatório de Jesus para a sua vida é: você pode, você é meu filho, eu te gerei lá no ventre, porque eu tenho um plano, um propósito extraordinário para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. O mover que precede o arrebatamento da igreja está chegando, e nós vamos colher o fruto desse ministério. A Bíblia fala que a riqueza das nações virão, e nós podemos, com muita humildade, com muita simplicidade, conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém?